Quem quer sair de Governador Valadares, né? De 16 anos de idade, você está na melhor cidade do mundo. O sonho da minha vida era comprar uma moto e ir do Morro do Country até a Ilha dos Araújos, atravessando o mergulhão na minha moto. E eu pensava que era isso, que era enricar. Era o sonho de criança que eu tinha. E minha mãe, viúva cedo, trouxe os 3 filhos para os Estados Unidos, veio, trabalhou 2 anos, voltou, fez os nossos vistos, voltou mais 1 ano. Preparou tudo e trouxe a gente. Com 16 anos, a gente perdeu meu pai, eu tinha 11 anos, ela era o irmão mais velho. Então, nós ficamos aí no Brasil esses 3 anos, ela se preparando, com 13 ela veio para cá, e com 16, quando eu tinha 16, ela me trouxe. E eu cheguei em Orlando, cheguei na Disney, vim com uma excursão daquelas maravilhosas do Rio de Janeiro, só no meio do que de gente rico, de gente, sim, eu pensei, uau, né? Que coisa boa esse pessoal, né? Esse povo gasta e tudo mais. Minha mãe tinha que viajar, quem é daquela época, lembro que tinha que viajar com os travel checks. Tinha um limite de travel. Alguém é da época do travel checks? Deixa eu ver. Tem tempo, hein? Tem tempo, hein? A gente lembra disso, né? Se carregava os chequezinhos, já saía emitido. E eu saí, cheguei lá no meio daquele monte de filho de gente rica, gastando tudo, aceitando tudo na Disney, comprando coxa de peru, coxa não sei o que. Eu fiz igual, né? Quando minha mãe chegou lá no final da excursão para buscar a gente, ela queria me matar. Porque eu gastei todo o meu travel check e já estava gastando das minhas 2 irmãs junto. O que elas queriam eu dava de bichinho de pelúcia e tudo mais, e não sei o que. Minha mãe, meu Deus do céu, naquela época era 3 mil de travel check, eu estou falando de 1988. Era muito dinheiro, né? E já estava quase tudo indo embora. E claro, nós chegamos lá em Orlando, ficamos naqueles hotéis maravilhosos, e aí finalmente nós viemos então para o paraíso da América, que é Newark, né? Nós chegamos, e se tem alguém de Newark aqui, não tem problema, a gente perdoa você, tem coisa boa de lá também, e a gente... Então, é mesmo nível, né? E quando eu cheguei em Newark, eu falei, o que eu vim fazer aqui, né? Comparando com... Mas 3 meses ali em Newark, minha mãe entendeu que não queria criar os filhos ali, ela sozinha... Tudo bem? Com o certo falou, não. Aí a gente foi para 2 cidades mais adiante, que chama Kearney. Tem em Newark, Harrison, Kearney. Hoje ficou tudo muito pertinho, misturado, mas naquela época era muito longe, principalmente porque a ponte que liga um no outro era queimada, não tinha conexão. Tinha que dar volta por fora e tal. Então era um local muito mais distante, e ali eu cresci, ali virou minha cidade. Ali, eu quando fiz 18 anos, que eu jurava para mim mesmo que eu ia embora para Valadares, quando eu ficasse de maior, com a minha moto e ficar passeando lá na Avenida Minas Gerais, que coisa linda. Pensei assim, agora, né, tirar onda. Aí estava desviado, conheci uma menina, voltei para a igreja, enfim, encontrei Jesus, casei, estudei seminário, plantei minha primeira igreja, que não foi essa home church. Depois eu fui ao Brasil estudar sobre, na época, o que eu era apaixonado, que era grupos familiares, né? E fui estudar sobre isso, voltei, e aí em 88 começamos na minha casa, com a minha família mesmo, eu, minha esposa, o meu cunhado, que se converteu numa pregação minha, a esposa dele e um jovem, que se converteu com a gente também, e ali nós começamos na mesma cidade da igreja que eu saí, sem dividir ninguém, o pastor é meu amigo até hoje, ele me casou, me ordenou, reconhece o ministério, a minha família ficou na igreja dele, eu falei, nem vocês eu quero que venham. Quem conhece a pastora Micheline? Eu falei para ela, não vem, fica aí, pastora Micheline, Hildo, fica servindo aí o meu pastor, que a gente era tudo da mesma igreja. E aí a minha mãe falou assim, mas pelo menos o dízimo eu vou mandar para você, que você está começando, você precisa. Eu falei, não me amaldiçoa não quero dízimo de membro de outra igreja não. Só quiser mandar oferta é outra coisa, nós não vamos brigar, mas o dízimo você entrega lá. Então, e assim, o pastor, com o passar dos anos, ele mesmo enviou todo mundo, ele falou, vai lá ajudar seu irmão, vai lá ajudar seu filho, não tem por que estar separado. E é linda a história e esse ministério. Por que eu estou contando isso tudo para vocês? Vocês estão fazendo aniversário de 3 anos. Daqui a 25 anos, meu irmão, você vai ter muita história para contar. Você vai ter muita coisa para contar. E você vai andar nessa América como eu ando, de um lado a outro, encontrando pessoas que de um jeito ou de outro a gente já abençoou, a gente já fortaleceu, os pais se converteram com a gente apresentou para Jesus e não sabe nem quem é mais. Eu chego no Brasil, às vezes estou pregando lá, você lembra de mim? Eu assim, estou no Brasil, no interior, lá no meio de Ribeirão Preto. Você lembra de mim assim? Bom, deve ter visto outra vez que eu vim aqui em Ribeirão Preto. Eu fui sua ovelha 1 ano. Numa época a gente teve um crescimento muito exponencial e assim, de 40 para 800, 900 em 4 anos. Então eu não conhecia muita gente mesmo não, foi muito rápido
Não dava, você conhecia de rosto, né? Mas o povo muda hoje, né? Tem gente que nem lábio tinha, hoje você encontra assim, pastor, não, assim, né? Assim, antigamente, enfim, era tudo reto, não sei o que, hoje encontra, a pessoa chega assim, bom, enfim, não vou dar 10, você está entendendo o que eu estou falando? Chega e fala assim, não sei, assim, você não lembra de mim, pastor? Não lembro e tal. Mas assim, e aí a gente, pelo Brasil todo, pelo mundo afora, a gente encontra pessoas. Estive em Portugal agora, falando, rapaz, eu tive uma experiência com Deus linda na sua igreja. Ontem eu estava voltando de Boston, a moça uma jovenzinha me atendeu, o TSA, né, na segurança do aeroporto, olhou e falou assim, you're so familiar. Eu falei assim, ok. Ela falou, do I know you? Eu te conheço? Eu falei, não sei. Ela falou, você faz o quê da vida? Eu falei, sou pastor. Ela falou, Pastor Marcelo, é alguém que de criancinha também, que hoje está na outra igreja, a gente conhece. É tão lindo essas coisas, né? E vocês estão fazendo histórias aqui. Deus está usando vocês. E eu vou tocar em algumas coisas aqui hoje, mas antes de entrar na pregação, eu quero só dizer uma coisa. 3 anos pastor, é o início de tudo. Bebezinho. 3 anos é o início de tudo. Assim, quem dá o crescimento é Deus. Do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, a gente faz a nossa parte. A gente planta, lembra? A gente rega, um planta, outro rega. Mas a hora que Deus falar assim, eu quero que cresça agora. Uma vez eu lembro, a gente teve um crescimento exponencial depois, porque cresce, tem aquela crise do assentamento, né? Depois, muita gente vem animadão, tal, pastor, você é o pastor mais lindo do mundo, né? Até qualquer coisinha, achei outro mais lindo. Aí vai, e tal, normal. E assim... Mas um momento que Deus fala assim, é agora. Eu lembro uma vez que eu falava, Deus, está na hora da gente ter um crescimento. E Deus falou assim, não, para. Por quê? Porque o que você tem, tá bom? Eu falei, tá bom, mas tem muito problema, a gente precisa melhorar, a gente precisa crescer. Eu falei, pois é, quando multiplica os problemas também. Cresce os problemas, às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Eu tenho trabalhado muito ultimamente com construção e tudo mais, e construção da igreja, investimentos pessoais que eu tenho feito, o que eu tenho aprendido é o seguinte, tem muito dinheiro que a gente põe embaixo da terra, que ninguém vê. Tem muitos anos que a construção está lá embaixo. E a hora que Deus falar assim, vai e vai. E quer saber? Parabéns. 3 anos, linda igreja, pessoal lindo. A gente vai na igreja que o povo é feio, carrancudo, bravo, né? Olha só. É bom demais sorrir, não é? É bom demais a gente estar num ambiente de família. Você senta numa mesa para comer com pessoas. Eu já vou entrar na palavra, eu sei que alguns estão assim, pastor, para de enrolar e prega logo, você vem pregar. Mas, assim, quando você senta na mesa com uma família e você vê a família toda carrancuda, só olhando para você assim, né? Tem algo estranho, não tem? Falta algo na família. Olha para o seu irmão assim. Eu sei que vocês odeiam pastores que fazem isso hoje. Principalmente os mais novos odeiam isso. Né? Mas assim, só dá um sorriso para ele. Não precisa falar nada. Só dá um sorriso assim. Aí, olha só. Coisa bonita, né? Crente sorrindo. Muito bom, muito bom. Gente, olha. A gente está fazendo uma construção lá. Teve jeito? Adriele, você é fera, né? Da outra vez é você que me salvou também e tal. Gente, isso aí é a construção. Isso aí é um videozinho mostrando para você só as etapas, rapidamente, é 1 minuto e meio, eu acho. O que foi de dinheiro aí para baixo desse chão aí, gente? Vocês não têm noção, que ninguém vê. Ninguém nunca chegou e falou, que coluna bonita. Que alicerce lindo. Tinha umas janelas ali na frente, lindas, maravilhosas. Eu fui fazer o orçamento, o mais barato foi $180 mil. Eu falei, cancela as janelas, por enquanto. Não precisa de janela agora, né? Depois a gente fala de janela. Agora estão fazendo o ar-condicionado, colocaram as máquinas lá em cima. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Primeiro, para desafiar vocês. Né? Vai chegar o dia de vocês comprarem, reformarem, construírem, sonhem com isso. Também para pedir oração de vocês. Nós compramos um prédio velho, um galpão para reformar, a reforma sairia de 300 a 400 mil. Compramos a primeira prestação foi pago em janeiro, o close foi 11 de dezembro de 2019, janeiro de 2020, 11 de janeiro eu paguei o primeiro mortgage e em março, você já sabe o que aconteceu, o mundo parou.
E aí, com a pandemia, nós paramos todo aquele ano, e em 2021, no meio do ano, falou, agora já meio que vamos voltar a construir. Nisso cai um terço do prédio, o prédio é condenado, nós temos que fazer algo novo, segurando as paredes velhas, senão a gente já não podia construir mais ali. Isso foi uma despesa enorme, só para segurar essas paredes velhas não serve para nada. E depois tem que fazer algo novo dentro daquelas paredes. E para concluir, nós já estamos lá com 1,3 milhões colocado e ainda tem uns 900 milhões para colocar. Nós já recebemos disso, arredondando, de doação de trabalho que vai ser feito, tipo eletricidade, o sheetrock, já está tudo doado por pessoas que casaram na igreja, cresceram na igreja, hoje têm suas empresas e estão muito bem com condição de fazer. Isso dá muita alegria para a gente de ver o pessoal que chegou ajudante do servente, do peão da obra, e hoje eles têm empresas e eles fazem isso. E já tem aí doado talvez uns 450 mil, a gente tem que levantar mais uns 450, por aí, mais ou menos, de cash. Então, assim, talvez você fale assim, pastor, isso é dinheiro para falar de igreja imigrante? Quando a igreja imigrante ousa sonhar, ousa avançar, porque o negócio não é a igreja ter dinheiro, não. O negócio é vocês terem dinheiro, é vocês crescerem, é vocês desenvolverem. Aí Deus faz o que Ele quer através de vocês. Amém? Então guarda isso aí, eu oro para que o Senhor faça isso na vida de vocês também. Bom, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Pastor Marcos, Sheila, obrigado, amo vocês são admiráveis. Conte comigo para o que vocês precisarem. Adriele, Abner, obrigado, vocês são top, obrigado, viu? Eu preguei aqui, foi em agosto de 2022, quando vocês inauguraram esse local. Eu não sei o que eu fiz de errado, porque ele nunca mais me chamou de lá até aqui, então acho que ele resolveu me dar uma chance de novo. Obrigado, tá, pastor? Vou melhorar dessa vez. Vou melhorar dessa vez. Agora, eu só não gostei que você traz primeiro alguém com o sobrenome Subirá para pregar uma semana antes de mim. Eu já venho assim, não tem nada que eu possa fazer aqui para nivelar. Então já fica... Ainda bem que a gente não é comparação, a gente se completa, né? Queridos, fala comigo, expandir é necessário. Uma palavra que Deus colocou no meu coração na virada desse ano é que esse ano eu precisava focalizar na minha vida pessoal, na expansão. Focalizando na minha vida pessoal, eu comecei a olhar a vida dos meus filhos, a vida da minha esposa, a vida da minha família, e eu vi que todos nós precisamos crescer. E aí eu levei para a igreja, eu entendi que Deus não estava falando só comigo, Deus queria falar comigo, porque a mensagem que eu prego para vocês, ela não serve para transformar a minha vida. Tem algo errado? A mensagem primeiro tem que transformar o pregador, não é isso? A gente, quando ensina para alguém, a gente tem que viver aquilo, tá pelo menos tentando com todas as nossas forças avançar nessa direção. E eu entendi que eu precisava crescer, e eu já venho em uns 2, 3 anos saindo da minha zona de conforto numa série de áreas que não vem ao caso agora, mas eu entendi que Deus queria que eu crescesse nessas áreas, queria que eu crescesse como homem de Deus, como pastor, como pai, como empresário, como líder. E aí, o que eu descobri? Eu descobri que o crescimento, ele é um processo, ele não é do dia para a noite. Assim, a gente sabe disso na teoria, mas eu fui entendendo isso na prática. Quando você quer crescer, você tem que estar disponível para o processo. Não é do dia para a noite. As coisas demoram um pouco. E eu quero que você abra sua Bíblia em 2 de Reis, no capítulo 6, e ao encontrar as Escrituras, se você tem Bíblia de papel, abra. Se você já é da geração moderna do iPhone, Samsung, aí fala o nome dos telefones, aí o outro fala, não falou o nome da minha marca, ou a marca que for, né? Abra isso. Se você não tem nenhum nem outro, senta do lado de alguém que tem Bíblia, compartilha com alguém, e ao encontrar o texto, não feche, que nós vamos estar voltando nele, vai ser o texto que vamos analisar hoje. 2 de Reis, capítulo 6, versículo de 1 a 6, diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco, para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: podem ir. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua bênção que tem estado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque em ti nós temos tudo o que precisamos para viver
a piedade para viver, Senhor, diante do Senhor, para conquistar aquilo que o Senhor já preparou para nós. Peço, Senhor, que hoje o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, ao estudarmos a Tua palavra e conversarmos aqui sobre algumas verdades e aplicarmos isso na nossa vida, que o Senhor possa nos levar a ser transformado, a sair daqui diferente, a entender que o Senhor quer expandir as nossas vidas e que essa expansão, Senhor, exige algumas coisas de nós. Nós queremos crescer, Senhor. Eu te peço, esse sentimento, planta no nosso coração. Esse sentimento de inconformidade onde nós estamos, para que a gente possa ser tudo aquilo que o Senhor quer que sejamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Bom, o texto diz: Eliseu faz flutuar um machado. Na verdade, na separação dos capítulos, versículos, a Bíblia que eu estou lendo para vocês deu esse tema: Eliseu faz flutuar um machado. Mas tem coisas muito mais profundas aqui. A Bíblia judaica, né, traz assim de uma forma mais, uma tradução mais literal, que diz assim: os profetas, os discípulos dos profetas disseram a Elisha: como podes ver, o lugar onde nós vivemos para estar perto de ti é pequeno para nós. Por favor, permite que vamos ao Yarden, que é o Rio Jordão. Cada um de nós pegará um tronco e ali construiremos um lugar para morarmos. E ele respondeu: podem ir. Nós estamos falando aqui da escola de profetas de Eliseu. Eliseu tinha a sua escola de profetas, ele se reunia com seus discípulos e ali ele derramava a vida de Deus sobre os discípulos, eles treinavam, mas o conceito de discipulado na visão do Antigo Testamento, na visão do Novo Testamento, na visão de Jesus é morar perto, estar perto, seja do rabino, no Novo Testamento a gente vê muito isso, seja do profeta lá atrás, é honrar o homem de Deus, é cuidar o homem de Deus. Você lembra quando Ana se engravidou e ela antes de engravidar, ela fez um voto ao Senhor? Se o Senhor me engravidar, se eu for mãe, eu vou doar o meu filho, eu vou levar o meu filho para a casa do Senhor. Para quê? Para ser sacrificado no altar? Não, é para que esse menino sirva o homem de Deus. Então, o velho Eli, quando Samuel chegou, ele recebeu um acompanhante. Ele recebeu alguém que ele iria discipular. Ele recebeu, a linguagem neotestamentária do tempo de Jesus é um talmidim, que é um discípulo. Aliás, o adágio popular da época era: se você quer ser discípulo de alguém, ande tão perto de alguém que ao ele caminhar, ao seu rabino caminhar, a poeira que a sandália dele levanta caia sobre a sua cabeça. Caminha tão perto dele. Você lembra que naquela época, fora as grandes estradas do Império Romano, saindo das grandes rotas do Império Romano, não era calçado, né? Então era poeira para todos os lados. Então anda tão perto do seu mestre, do seu rabino, que a poeira dele cai sobre a sua cabeça. Então era isso, esses homens iam morar ali com o profeta para estar com ele, para aprender com ele. Não havia esse conceito de faz uma reunião uma vez por semana e eu vou lá te ouvir, como nós fazemos hoje com os nossos pastores. Era assim: eu quero ver como é que você vive, quero ver como é que você ora, eu quero estar do seu lado, eu quero caminhar com você, E o profeta falava: vem, você quer caminhar comigo? Sim, então faz o seguinte. Aí você vai entender, né? Isso é bem oriental. A turma da minha época aqui vai entender: você quer ser meu discípulo? Anda comigo, eu vou te ensinar algo. Está aqui a pasta, como é que fala? Wax, a cera. Põe no carro, aplica assim, e retira assim, lembra? Pinta a cerca assim, Quem sabe do que eu estou falando? Tem que saber, você sabe o que eu estou falando, né? Karate Kid. Então, é isso. Você quer andar perto de alguém, você quer ser discipulado por alguém, vai servir alguém, vai caminhar com alguém. Eu vejo pessoas hoje querendo ter um ministério, querendo romper, querendo avançar, mas não se prestam a servir ninguém. Não se forma pastor em seminário, se forma gente que conhece a Bíblia. Pastor se forma servindo um pastor, caminhando junto com o pastor. É a mesma coisa. Se você quer aprender uma profissão, o que você faz? Você vai servir alguém que é bom nessa profissão. É assim ou não é? Às vezes ele não te paga tão bem, mas está te ensinando. Às vezes, se você for inteligente, no seu dia de folga você fala: você deixa eu ajudar você? Não precisa me pagar não, quero aprender a sua profissão, porque essa profissão é boa. Eu quero, você me ensina se eu te ajudar?
Né? Em vez de pagar para ir para a escola, você dá o seu trabalho e aprende uma profissão. Isso não é assim, isso é sabedoria. Conheço várias pessoas que hoje têm grandes empresas que começaram assim. Então, o discipulado nessa época, o ensinamento, a escola era: vem morar aqui em casa. Eles tinham uma casa para morar perto dele, para estar ali durante o tempo que eles eram treinados. Eles falaram que ficou pequeno. Nós crescemos e nós precisamos expandir. A palavra no meu coração para você hoje é: esse ano é o ano da expansão para a sua vida. Amém. Nós podemos falar de expansão de igreja, claro, mas eu quero ir muito mais profundo. O Espírito Santo vai tocar no seu coração em áreas dentro, áreas pessoais, que você precisa crescer. Gente, eu estou completando esse ano 53 anos, em setembro. Falta um tempinho ainda. Se tem uma coisa que quando eu fiz 50 anos, aliás, antes já estava me incomodando, mas quando eu fiz 50 anos, tem algo que começou a me incomodar. Que é o seguinte: ver criancice em coroa. E o coroa que eu via criancice que mais me incomodava era eu. Mas quando eu fiz 50, tá certo, né? Eu sei que você falou: pastor, isso não parece isso tudo. Eu dava no máximo 51,5 para você, né? Mas assim, quando eu fiz 50, a minha cabeça não é de 50. Hoje eu tenho 52, a minha turma tem 30 anos. Quando eu converso com as pessoas da minha idade, a maioria deles eu acho eles velhos. Estou falando a verdade para vocês. Olha, eu penso assim: gente, vocês estão muito velhos. Salvo raras exceções, quando a gente conta visionários assim e tal. Os visionários não envelhecem, é uma coisa. Mas eu converso com meus amigos, gente que cresceu comigo, a conversa deles, cara, eles botam a mão na cacunda e dizem: estou com dor aqui, estou com dor lá, sei o quê. Rapaz, está com 50 anos, cara. Eu estou pensando o que eu vou fazer. Assim, embora, eu estou começando a sonhar, você já está falando: não, eu já estou pensando em aposentar. Para! Agora é hora de avançar, de crescer. Porém, eu sei da minha idade, apesar de eu me sentir mais novo, mas eu sei. Então, tinha coisas que eu comecei a olhar em mim, eu falei: chega, Marcelo, chega! Você com 50 anos de idade, com chateação, com mimimizinho, com besteirinha. Chega! Alguém olhou de cara feia pra mim, e daí? E daí? 2 trabalhos, olhar com cara feia e desolhar, não tô nem aí. Alguém não gostou do que você pregou. Cara, mas eu não tô pregando pra agradar ele. Eu tenho um chamado, eu tenho um rebanho. Se tem um do rebanho que não gostou, por que eu vou estragar o meu domingo? Entendeu? Eu estou ali para entregar algo que Deus colocou no meu coração. Se alguém não recebeu, tá bom, volta semana que vem. Talvez semana que vem você recebe. Não, mas eu não gosto daqui, não consigo te ouvir. Cara, o que mais tem ao redor de qualquer igreja é um monte de outra igreja. Tem gente que, assim, uma vez eu falei: Deus, por que essa pessoa está nessa igreja, Senhor? Senhor, faz um favor para mim, Senhor. Remove. Ou promove. Eu só não nenhum nem outro. Eu lembro disso, tá? Eu sou nenhum nem outro. Por quê? Você nunca orou tanto na vida desde quando essa irmã está te perturbando tanto. Essa irmã está servindo para fazer você orar. Eu falei: não é que é verdade? Que eu fico agoniado com aquela irmã. Aí ela ficou um tempão lá, até que Deus teve misericórdia de mim, levou ela para a igreja lá do lado, o pastor está feliz com ela e ela feliz com o pastor. Isso é bom, não é? Ótimo. Gente, igreja é o local que a gente vai para receber, que a gente vai para estar feliz, que a gente vai levar a nossa tristeza e receber uma palavra de ânimo, não é o local que a gente vai gladiar. Então o discipulador, o pastor, é alguém que você quer estar perto. Então assim, eu comecei a lutar comigo mesmo, assim: eu não estou suportando criancice de adulto, de coroa. E quando eu comecei a ser assim com todo mundo, mas o que eu aprendi há muito tempo é: quando a gente começa a chatear algo na vida dos outros, que está chateando a gente, para um pouquinho, porque normalmente isso é algo que é problema seu. Tem gente que não gosta dos outros assim. Você já se olhou no espelho? As coisas que mais te incomodam nos outros são as coisas que incomodam em você, que você não quer encarar. Só pensa nisso aí um pouquinho. O que está te incomodando nos outros? Faça uma análise com Deus, vai orar e fala: Deus, mostra isso para mim. Eu comecei a ver na minha vida, comecei a mudar, comecei a crescer e eu entendi: não dá mais para ser criança. Eu queria ter aprendido isso com 25. Eu não sei a sua idade, eu não sei quantos anos você tem de casado, mas até quando você vai repetir as brigas do primeiro ano de casado? Eu entendo que não é fácil. Quando eu vou pregar em algumas igrejas, eu me apresento assim: eu sou Marcelo,
pela primeira vez, né? O pastor me apresenta para a igreja, é homem de Deus, não sei o quê, eu gosto de já pôr ele em problema. Eu chego na frente e falo assim, eu sou o Marcelo, eu estou no meu 4º casamento. Eu falo, não, 4 não, peraí, eu perdi as contas, é 5. Cara, a cara do povo olhando para mim, tipo assim, né? Me fritando, sabe assim? Eu falo, não, gente, calma, mas é com a mesma mulher. É com a mesma mulher. Nunca separamos, nunca dormimos fora de casa. Mas o casamento acabou 4 ou 5 vezes. Que teve que sentar na mesa. Assim eu não quero. Eu falei, também não quero. Então terminou. Beleza, então fechou. Agora senta aí. Como é que a gente faz para começar? O que eu tenho que fazer para começar de novo? Que a minha esposa está no sal comigo. Que eu falo para ela, se você ir embora de casa, eu vou junto. Assim, pensa bem o que você vai fazer, que eu vou junto. Então assim, pessoal, nenhum casamento, eu fiz 30 anos de casado agora, se você olhar no nosso Instagram, PR Marcelo é meu Instagram, normalmente PR, sem ponto, sem nada, Marcelo, você volta um pouquinho, você vai ver que a gente casou, ela de novo, fizemos um casamento, tudo que a gente tinha dinheiro para fazer no primeiro, a gente fez essa vez. O que você quer, irmão? Pede o que você quiser. Teve música que veio de fora, teve banda, teve violino, teve tudo, vamos embora, o que você quiser. No primeiro a gente não podia ter nada, meu irmão. No primeiro a gente ela não pôde ter nem dança com o pai, porque não deu. Fizemos dentro de uma igreja que o pastor não deixava ter música. Pronto, acabou a festa. Não tem nem valsa com o pai pôde ter, porque a gente não podia alugar o local. Mas, de qualquer maneira, 30 anos é uma história. Às vezes eu estou discutindo com a minha esposa, a gente conversando, aí eu olho para ela e começo a rir, eu falo, a vida inteira é isso. Os meus filhos fizeram uma música na nossa festa de casamento, zoando a gente por coisa que eles cresceram vendo, né? Um chateando o outro. Eles criaram uma música para dizer assim, a gente cresceu vendo o pai chatear a mãe assim, a mãe chatear o pai assim. E tem isso vira zoeira já. A gente morre de rir. Tem que transformar em riso, tem que transformar em brincadeira, tem que transformar em zoeira, porque quebrar o pau e brigar pelas mesmas coisas 30 anos seguidos, é hora de crescer. Aquela igreja tem problema, cheguei lá, fui na outra igreja tem problema, agora eu vim para aqui, achei que aqui não tinha problema, que tem problema também. Será que o problema não é você? Não, pastor, não sou eu não joga isso para cima de mim não. Então será que o problema não é você entender que qualquer lugar que você for vai ter problema? Porque tem gente que quer ter uma igreja sem problema. A sua família é sem problema? Eu tenho um monte de tio doido. Tem umas tias assim, né? Sempre tem aquele tio do pavê ou para comer? Sempre tem isso. Sempre tem aquela tia, aquele primo inconsequente que faz brincadeira com o que não pode brincar. Sempre tem o fofoqueiro da família. Sempre tem o encrenqueiro que todo mundo tolera, mas se pudesse, tirava, se não fosse sangue. Se a avó não gostasse dele, a gente não chamava que primo nunca, vai lá. Mas parece que quanto mais a gente detesta, ou tem algo contra, mais a avó, as tias gostam, né? Porque é rejeitado, tadinho, é o patinho feio da família, ninguém dá valor, então vamos trazer. Então, a gente tolera, por quê? Porque é sangue. Aí chega na igreja, a gente esquece que tem um sangue maior do que esse sangue aqui nos unindo. Que é o sangue de Jesus. E a gente, eu já rodei 15, mas ainda vou achar a igreja. Você não vai achar a igreja boa. Tem gente lá na região de Nova Jersey, aqui não, graças a Deus, que está fazendo a segunda volta já nas igrejas. Para ver se mudou alguma coisa. Coitado. Pois é. Precisamos crescer. Precisamos crescer financeiramente. Até quando eu vou cometer os mesmos erros? Precisamos crescer como ser humano. Até quando eu vou ficar jogando pedra nos outros porque os outros pecou? Até quando eu vou exigir justiça na vida dos filhos dos outros na igreja? E para os meus filhos eu quero misericórdia. Alguém chegou para mim recentemente e falou, pastor, eu soube que o jovem lá pecou, o senhor chamou em privado, o senhor não repreendeu publicamente, o senhor não botou o pecado dele no meio de todo mundo para todo mundo saber, o senhor abraçou ele, arrumou um jeito de dar uma desculpa para ele ficar sentado, falou para ele, não sobe no altar não, meu filho, carrega as caixas aí uns 2 meses, depois a gente conversa. Vai, não sei o quê. Eu vi que o senhor fez um problema, pastor, é que o senhor não deu exemplo diante da igreja. Sabe o que vai acontecer? Os jovens, todo mundo vai pecar igual, porque eu tenho que dar exemplo. Falei, beleza, vamos esperar o seguinte, suas filhas estão crescendo, né? 13, 14, vamos esperar elas errar. Eu vou começar com elas então a fazer higiene da igreja.
Porque, o quê? Você pensa que seu filho nunca vai ter um erro na vida? Ah, o seu filho não vai ter... Você não vai ter neto? Você não vai ter pessoas que você ama na igreja, que você considera família? A gente quer misericórdia para os nossos, para os dos outros a gente quer vingança. Ah, justiça, não é assim? Então, assim, até quando a gente vai ficar assim? Nós precisamos crescer. Eu não sei você, mas tem algumas coisas na minha vida que eu comprei briga comigo mesmo. Tem gente que briga com todo mundo, só não briga com ele. Olha no espelho e fica intolerante com você. Eu preciso crescer. Os discípulos dos profetas disseram, olha, ficou um pequeno local e vamos começar a analisar esse texto. Deixa eu te dizer uma coisa. Os discípulos do profeta disseram a Eliseu. Eliseu não fez uma campanha para convencer os discípulos que estava pequeno local. Tem algo que precisa acontecer em qualquer igreja que vai fazer história, em qualquer família que vai fazer história. Quando os filhos chegam para o pai e para a mãe e falam assim, nós precisamos avançar, nós precisamos fazer isso melhor, pai e mãe. Tem coisa que nós podemos fazer que vocês não dão conta. Quando os filhos começam a trabalhar junto na igreja local, quando a igreja começa a chegar para o pastor e dizer assim, pastor, nós precisamos fazer isso. Eu sei que a gente não gosta de fazer isso, porque quando eu falo, nós precisamos fazer isso, automaticamente tem que vir a continuação, que é o que eles falaram. Você libera a gente para ir lá no Jordão cortar madeira? Como a gente não quer cortar madeira, como a gente não quer trabalhar, o que a gente faz? Fica isso, foi ouvindo o pastor e a pastora falando, gente, vamos fazer isso, gente, vamos fazer isso, gente, vamos fazer isso. Gente, o pastor não foi chamado para animar a multidão, não. O pastor foi chamado para pregar o evangelho. Amém. Feliz é a multidão, é a igreja, melhor assim dizendo, que ela anima o pastor dela. Que ela faz o pastor ir para casa, ficar sem dormir, pensando assim, meu Deus, como é que eu vou fazer tudo que esse povo está pondo na minha cabeça? Esse povo quer fazer um monte de coisa, eu não estou dando conta. Esse povo está indo muito mais rápido, meu Deus. Feliz é o pastor que ele tem que chegar em casa e o Espírito Santo falar para ele assim, ei, abre os seus olhos, suas ovelhas querem correr, você está barrando eles, você está sendo tampa. Porque o pastor que está aqui na frente, vamos, é igual o líder de louvor, tira o pé do chão, pula meu irmão, levanta a mão. Aí o povo, tira o pé do chão. Não é assim? É ruim demais isso. Por que isso acontece? Porque a pessoa não passa a semana toda animando com Deus, não passa, se quebranta, chora, busca o Senhor. Não, ele não faz isso nem na casa dele, não faz no carro, não faz em lugar nenhum. Chega na igreja, precisa de alguém motivar para fazer. Se a gente vivesse isso na nossa intimidade, chegava na igreja, precisava de mais a fazer? Não precisa. Não precisa. Quando a gente sabe o que tem que fazer, chega, todo mundo faz. A gente já faz, já flui naturalmente. Então, na igreja local, os discípulos tomaram a iniciativa. Fala comigo, os discípulos tomaram a iniciativa. Você vê isso com Jesus acontecendo. Você vê Jesus dando ordem, vai de 2 em 2, mas vocês veem os discípulos tomando iniciativa. Às vezes, não conseguindo. Expulsaram demônio, não conseguiram. Jesus desceu do monte transfigurado. Jesus, está aqui tentando, não conseguiu. Jesus, ok. Você vê os discípulos, Senhor, Jesus falou, vai e acha um local para mim dormir. Eles vão e voltam. Fala assim, ei, eles não querem deixar a gente dormir lá não, só quer que a gente ore para cair fogo do céu e tal. Nem que seja iniciativa errada, mas tem que tomar iniciativa. É sério. Porque quem toma iniciativa... Gente, sem dúvida, eu prefiro contratar alguém que toma iniciativa errada, assim, mundo de negócio. Alguém que toma iniciativa errada e ensinar ele a tomar decisões corretas, do que contratar alguém que por cautela, ou por preguiça, ou por não querer se comprometer, nunca toma iniciativa. Nós temos que avançar. Temos que crescer. Os discípulos é que disseram, você está vendo... Esse local precisa, nós temos que aumentar, precisamos de um local maior. Nós precisamos, pastor, ganhar mais vidas. Pastor, nós precisamos fazer um negócio assim. Pastor, nós vamos fazer uma reunião disso. Pastor, nós precisamos daquilo outro. O líder dos jovens, precisamos... Sabe, gente, é vida. O Espírito Santo não se move através do pastor, da liderança, move através da igreja. Amém. É da comunidade. E quando um pastor aprende isso, ele sai da frente. Eu demorei a aprender isso. Tem que pintar a igreja. Gente, a igreja está precisando pintar. Por favor, tesoura, compra um galão de tinta. Não, pastor, mas a gente está num mês meio apertado. Compra um galão de tinta, vamos, a gente, pelo milagre, vai fazer. Tem que pôr ar-condicionado na igreja. A tesouraria tem dinheiro? Não tem não. Ok. Vê o que dá para fazer. Compra num cartão aí. Pega o cartão da igreja e compra. A gente depois vai adiando. Depois, o povo está no ar-condicionado com a igreja pintadinha.
Aí o pastor está aqui uma semana, gente, nós precisamos levantar uma oferta, não sei o que, para cobrir o ar-condicionado. Ficou bom, não ficou? Todo mundo gostou, ei, amém, não sei o que, não sei o que. Aí, na segunda semana que o pastor está, já tem gente reclamando. Ah, agora ele só está falando de dinheiro agora. Quando eu aprendi isso, eu saí da frente. O pastor tem que pintar a igreja. Ah, não, tá bom. Deixa isso para depois. Ô pastor, tem que mudar o ar-condicionado. Mexe com isso não, menina. Isso é muito dinheiro. Aí sabe o que eu descobri? Quando eu viajava, voltava, a igreja estava pintada. Reunia 4, 5 homens, eles mesmo doavam, eles mesmo iam lá, eles mesmo pintavam. Precisava de aumentar para uma parede de ar-condicionado a mais. Quem estava trabalhando com isso, que montou uma empresa, daqui a pouco ele entende que o que ele derrama, tanto abençoar irmãos que estão construindo casa, como abençoar a casa de Deus, ele vai crescer. E foi o que aconteceu. Os que mais fizeram para a igreja são os melhores financiamentos que nós temos hoje, porque essa lei não falha. Quem é generoso, prospera. A alma generosa engorda, cresce. Não tem como. E aí eu voltava, o ar-condicionado estava funcionando. Eu falei, gente, quando você deixa na mão do povo, quando o povo tem iniciativa, as coisas mudam. Nós precisamos ir e trabalhar para construir um local maior. Eliseu dá ordem e disse, podem ir. Podem ir. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Primeiro tem que haver uma necessidade de expansão. Se você está anotando, anote aí. Eu preciso reconhecer a necessidade de expansão. Emocional, intelectual, acima de tudo espiritual, do conhecimento da palavra, expansão no relacionamento familiar, expansão com os meus pastores, meus discipuladores, com as minhas ovelhas, com os meus discípulos. Os discípulos do profeta, eles tinham essa visão clara, sabe? Ó, o espaço é pequeno. Jesus disse assim, ó, em Mateus 9,17, não coloque vinho novo, ele na verdade diz, nem as pessoas colocam vinho novo em odres velhos. Mateus 9,17. Se o fizerem, os odres se romperão e o vinho se derramará. E os odres serão arruinados. Pelo contrário, colocam-se vinho novo em odres novos. E ambos são preservados. Né? O odre é novo, o vinho é novo, ali tem transformação, ambos ficam bem. Os odres velhos se rompem quando são usados para conter vinho novo, porque o odre velho já está endurecido, ele perdeu a sua capacidade de elasticidade. Então quando o vinho fermenta, acabou, ele estoura, não funciona, não segura. O odre novo é que vai expandir junto, é que vai ter... Gente, a gente tem que todo dia estar buscando áreas novas para a gente expandir, para a gente crescer. Onde você endurece, você vai romper, sabe? Assim, tem gente que bate numa doutrina, que bate num tipo de pregação, que bate num tipo de música, que bate num tipo daquele... A gente está sempre arrumando coisas para a gente endurecer, sabe? Ó, tem gente que bate que a liturgia tem que ser A, B, C e acabou. Como se estivesse na Bíblia, ensinando como é que faz a liturgia do culto. Nós somos frutos de história e história e história que... milhares de anos de culto dentro do cristianismo. E aí a gente chega de repente e a gente fecha num quadradinho, a gente fala, o meu quadradinho é o certo. Não tem flexibilidade. Não, a gente não se abre para coisas novas, para Deus fazer algo novo. Quem não é flexível vai se romper. A importância de se usar recipientes adequados e flexíveis é conter o novo. Se a gente não é flexível, se a gente não se adequa, o novo de Deus não se cumpre na nossa vida. Pense na sua vida se você sente a necessidade de mais espaço para o seu crescimento, para a expansão, talvez no seu relacionamento com Deus, familiar, com a sua esposa. Comprometa-se em avançar, em expandir. A segunda coisa que eu quero te dizer é que você precisa aprender a superar os obstáculos da expansão. Aprender a superar o obstáculo da expansão. 2 de Reis 6,5, seguindo o texto, diz: quando eles estavam cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu senhor, era emprestado. O que eu vou fazer agora? Essa outra tradução aqui diz assim: quando eles chegaram ao Iarden, cortaram árvores, contudo, enquanto um deles estava derrubando o tronco de uma árvore, a cabeça do seu machado caiu na água. Ou não, ele clamou: meu senhor, o machado era emprestado. O que eu vou fazer agora? Tem algumas coisas que me chamam a atenção nisso aqui. Primeiro, que eles falaram assim: ó, conte comigo, que eu vou.
A gente está dando a ideia, mas eu estou também dando o trabalho para a ideia acontecer. A gente vai lá cortar. A segunda coisa é que eles colocaram os recursos deles nisso. Isso é fantástico, não é só o trabalho. Quem tinha machado levou seu machado, quem não tinha foi pegar emprestado. Quem pega emprestado sabe que se perder tem que pagar. Então você já conhece a história. Por isso o desespero aqui. Por isso o desespero aqui. O que eu vou fazer agora? Não era meu. Não perdi algo meu. Perdi algo que eu empenhei para usar para a expansão da nossa escola profética. Né? Às vezes a gente não entende isso. A gente dá ideia. Tem gente que chega na minha igreja, a igreja que eu apacento. A minha igreja não é nada meu, tá, pessoal? É só a igreja que eu tenho o privilégio de cuidar. E a gente tem a classe dos novos membros, que a gente lá chama de Next Steps. São 4 semanas, na 5ª semana tem um bate-papo comigo, onde a gente conta tudo do ministério e a gente fica bem aberto para eles assim. O que você está vendo de bom, está vendo de ruim? Tem gente que vê um monte de coisa assim, de boa, o que você viu que você gostou? O que você viu que você não gostou? E o que está faltando? Todo mundo vê o que está faltando. Eu acho o máximo isso. Mas é legal que você vê o que está faltando e você entender que se você está vendo o que está faltando, nem que isso não seja o seu chamado, o seu ministério, talvez você possa por um tempo ajudar até levantar alguém chave nesse lugar. É você se colocar e pegar um martelo emprestado para usar ali, o machado para usar ali. Eu vou fazer uma inversão nesse ministério por um tempo. Gente, eu trabalhei em todos os departamentos da igreja, não tem um deles que eu não trabalhei. Todos, a livraria, trabalhei. O que você falar para mim, eu trabalhei. Retroprojetor, trabalhei. Né? Acho que tinha mimeógrafo na época ainda na minha igreja. Fiz também, rodei. Assim, lá no Brasil, na Igreja Batista, eu era adolescente, tinha de tudo. Assim, a gente fez tudo. É assim que a gente cresce. A gente bota a nossa vida para o serviço de Deus. Às vezes nem é nosso, é emprestado. Mas a gente bota ali. Então, as pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu vi isso, e eles vão dando a lista. Aí eu falo, que legal, alguém mais viu mais alguma coisa? E você sabe como é que é? Quando um fala, motiva o outro, que motiva o outro. Aí, eu falei assim, posso falar para vocês? Eu estou surpreso, vocês só viram isso que está faltando? Que bom, que a gente está escondendo bem os outros, que vocês não viram. Tem muito mais coisa que eles faltando. Mas sabe o que eu estou feliz? É que vocês estão chegando. E que vocês já estão vendo o que está faltando. Então vocês podem ajudar a gente a consertar isso aí. Assim, vocês estão gostando da igreja? Não, tanto que a gente quer saber. Vocês estão gostando? Então venha e, por favor, não atrapalhe a igreja não, está legal. Chega e soma. Chega e ajuda a avançar. Chega e leva a gente para o próximo nível. Seja a resposta de coisas que nós estamos orando. Agora entenda algo, se vai expandir, tem obstáculos. O machado caiu na água. A perda do machado simboliza os desafios que enfrentamos ao tentar expandir. Quem aqui nunca tentou expandir, que enfrentou desafios enormes? Parece que quando você fala assim, eu vou melhorar nessa área, é ali que está o ataque. Sim ou não? Sim. Assim, eu vou fazer uma dieta essa semana. Tem uma irmã abençoada que lembra do pastor e leva um pudim. Assim, mas logo essa semana? Você fala assim, eu vou passar essa semana com Deus, lendo a Bíblia, vou fazer um tempo de devoção. Aquela semana acontece, parece que todos os demônios e os irmãos que são sócios dos demônios decidiram, os irmãos que têm sociedade anônima com eles, aqueles bem assim, atribulados, resolveram te perturbar, te trazer dor, perseguir você. Filipenses 4:3, Paulo diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. E o apóstolo Paulo, quando fala isso, nós às vezes temos um entendimento assim, eu posso tudo, esse versículo ficou até muito assim, triunfalista, eu posso tudo naquele que me fortalece, mas quando a gente lê o que foi dito, a gente entende o contexto, porque nunca tire o texto do contexto para fazer um pretexto para a sua doutrina, seja ela qual seja, qual for. Entenda algo, tem um contexto. O contexto é, se você vai em Filipenses, no capítulo 4, você começa no versículo 10, ele tem uma pausa, e é o apóstolo Paulo agradecendo pelas ofertas. Inclusive a Nova Versão Internacional fala agradecimento pelas ofertas. Ela dá um subtítulo ali, que não está no original, mas ele já te diz o que vai acontecer ali. No versículo 10, o apóstolo Paulo diz, eu alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Olha como Paulo coloca isso. A oferta que você manda diz que você está interessado no meu ministério.
É complicado isso, né? Porque tem um balanço entre um mercenário, fala assim, me honra, venha, traga o seu ouro, traga e tal, e bota ao pé do Todo-Poderoso, da quarta pessoa da Trindade. Se você me honrar, você vai prosperar. Ele está falando de mercenário, dos vendilhões da fé. E alguns, feridos com os mercenários e vendilhões da fé, dão um banho no bebê, a água está suja, aí vai jogar água fora, joga o bebê junto pela janela. Você tem que saber separar as coisas. Vendilhão de fé, vendilhão de fé. Homem de Deus, gente séria. A verdade é que você só prova que você está interessado na sua esposa, marido, quando você põe o seu dinheiro lá. Eu te amo, meu amor. Ah, você me ama mesmo, mas você comprou roda pro carro. De 500 conto cada roda, foi $2.000 para trocar essas rodas aí. Você botou não sei o que, você fez aquilo outro, você botou um vidro fumê e tal, foi 800 conto o vidro fumê, eu te peço um vestido de $150, você fala, pra que gastar dinheiro à toa assim? Fala, Deus. Deus está falando, os maridos podem ouvir? Não adianta. E outra, não adianta eu chegar para minha esposa, gente, eu tenho uma esposa, mas eu sou cercado de mulher, tenho uma esposa. Eu tenho 2 irmãs, eu sou o irmão mais velho, minha mãe viúva, eu tenho 3 filhas, minha sogra que mora dentro de casa e 2 cachorras. Olha, desse mundo aí feminino, eu vou te falar uma coisa. Eu não estou falando que eu sou especialista não, mas eu estou apanhando há muito tempo para tentar aprender. Cada filha, cada um tem o seu temperamentozinho, os seus cuidados da sua... E pais, papai, não é o que você fala, é o tom de voz, papai. É só o tom de voz. Você pode falar o que quiser, bota açúcar nessa voz. Ô, minha princesa, filha, esse quarto não pode ficar tão sujo assim. Ô, minha princesa, linda, você não pode falar assim com sua mãe. Se você fala assim, não, minha princesa, olha aqui, sujeira desse quarto, não pode ficar assim, acabou. Você vai falando, ela vai murchando assim, você vai murchando dentro de você. Só que a sua mulher já aprendeu a domar isso mais um pouquinho. Então ela esconde de você, mas murcha por dentro igual, tá? Mulher é igual a gente, homem. É um menininho que cresceu, que está aqui dentro, se a gente não controlar ele, volta e meia ele aparece aí, sim ou não? Uma chaiada, é ou não é? Mulher é a mesma coisa. Tem um pastor que falava assim, a diferença do menino para o homem é o preço dos seus brinquedinhos. A gente continua querendo fazer as mesmas coisas e tudo mais, mas o ponto é, você mostra interesse quando você põe o dinheiro. No mundo do business, eu tenho feito algumas sociedades, tenho comprado alguns negócios, eu trabalho com marketplace, rede de homens de negócios, cristãos, e aí, deixa eu te dizer uma coisa, tem gente muito legal que adiciona muito na sociedade, em algo que a gente vai comprar. A gente pergunta, quanto você pode pôr? Fala, cara, não tem nada para pôr. Fala assim, não, alguma coisa você vai pôr. Porque você só se interessa por algo quando você põe seu dinheiro lá, ou você só mostra que tem interesse pondo dinheiro. É assim ou não é? Pois é, na igreja não é diferente não, tá? O pastor precisa de dízimo, de oferta, para avançar. E tem muita gente que não gosta de vir para o culto e ver o pastor aqui na frente falando de dízimo, de oferta, reforçando isso. Só que ele não gosta, mas o infeliz, a infeliz, não dá o dízimo para o pastor não precisar fazer isso. Você sabia que se todo mundo fosse dizimista numa igreja, dava e sobrava? É sério. Se está faltando algo numa igreja local, se chega no final do mês, eu não sei a realidade, porque ainda bem que você não me contou se você faz ou se não faz. Eu fiz isso muito no início da igreja. Chegar no final do mês e falar, gente, tá faltando mais $1.000 para a gente inteirar o aluguel. Está aqui 200 que eu posso dar, 300. Meu cunhado vinha sempre, era mais, na época ele era muito melhor do que a gente, tá? Posso dar 500, ou dava 100 e tal. Mas por quê? Porque tinha gente na igreja que não era dizimista. Se todo mundo fosse dizimista, resolvia isso. Não precisava disso. Você já viveu isso aqui, pastor? Mais ou menos a realidade, né, de quem começa, né? Então, assim, gente, poupe, dê à sua igreja provisão, mantimento. Entenda uma coisa, você quer prosperar de verdade nesse país? Aprenda a ser dizimista. Gente, por exemplo, eu vou precisar de uma chave de um carro que eu posso usar. Alguém pode me dar a chave do carro? Olha aí. Papai, não está doendo dar essa chave do carro, não? Dói, não?
Nada? Eu vou embora nele. Pode ser? Olha aí. Eu preciso de uma nota de 100. Quem pode me dar uma nota de 100? Tem? Tá aqui? Olha aí. Ó. Você tá bom? Como é seu nome? Felipe. Lembra que eu te conhecia quando você era menino ainda. Você ficar rico, tá? Tá bom? Lembra, você que é pastor, me conheceu quando eu não tinha nada. Cara de inteligente ele tem, né? Cara de nerd, assim, daqueles que vai ganhar, que vai pôr uma garagem e fazer um negócio. Lembra de mim? Tá? Lembra das missões na África. Olha só, não doeu pra você me dar essa nota disso aí, não? Agora, sabe por que não doeu? É mesmo, eu dei pra ele. Eu dei um zucu. Quando eu pedir, você vai trazer pra mim. Você tem certeza que eu vou embora com esse carro? Eu posso ir embora com esse carro? Não te incomoda, não? É a chave do meu carro. Aí. Nem doeu pra dar a chave do carro que eu pedi, né? Foi rapidinho. Foi rapidinho, né? Tá pagando ainda. Então, o problema é, eu dei a chave do meu carro para ele entende que o carro é meu, quando eu peço, não tem problema me dar. Eu dei o dinheiro para ele, o nosso problema é que nós não entendemos ainda que a nossa finança, não interessa o quantas de horas você trabalha por semana, em quanto martelo você bate, quantas casas você limpa, o que você tem é Deus que te deu. Amém. E enquanto você não entender isso, você vai continuar lutando com essa briguinha. O dízimo é não pro Velho Testamento, não, o dízimo é da lei, não, o dízimo é antes da lei. Fica essa perda de tempo na internet. Gente, mas Paulo diz que quem dá não dá por isso, não sei o que, não, mas lá foi dado o dízimo. Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, que é antes da lei. Fica essa baboseira. Vai para Jesus. Resume em Jesus. Só isso. Para. Jesus olhou para um banco de fariseu e falou assim, vocês são sem vergonha, hein? Vocês ficam dando dízimo até da hortaliça de vocês. Usando o linguajar nosso aqui, vocês plantam pimenta biquinho, vocês plantam couve, vocês plantam almeirão, taioba. Taioba, vocês não sabem o que é não? Pois é. É família de mineiros. Taioba é uma folha que a gente faz, parece que é amanteigada, é tipo uma couve, mas muito melhor. Que faz assim a refogadinha lá em Minas. Vocês plantam essas coisas tudo, vocês dão dízimo até da semente dos quiabos que vocês botam para secar. Tá aqui, deu 6 sementes que a gente vai plantar, então vamos separar 10 e vamos dar o dízimo. Mas vocês não praticam a misericórdia, vocês não fazem isso. E começou a dizer para eles, vocês não fazem, vocês deviam fazer isso que vocês fazem, ou praticar a misericórdia sem deixar de dar o dízimo que vocês dão. Jesus aboliu o dízimo. Aonde? Esse povo não lê a Bíblia. Jesus, a única vez que ele falou do dízimo foi uma vez só. E ele poderia arriscar esse assunto e dizer assim, ei, esquece esse negócio. Então, não, continua fazendo isso, mas vocês têm que fazer isso também. Porque não adianta só você dar o seu dízimo. Jesus não quer os seus 10%, ele quer os 90% que fica também, é tudo dele. Só que ele deixa você administrar, ele deixa você ir para Cancún passear, enquanto não sai ainda o seu green card, ele deixa você ir para Long Branch passear, para Orlando, né? Para onde for, para Flórida, até sair o seu papel. Ele não tem problema de deixar você curtir, mas ele diz, é tudo meu, mas você entende que é meu, então obedece, separa. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho lá na igreja assim, não quero escandalizar ninguém, não estou tirando onda, mas eu tenho lá na igreja algumas pessoas que hoje... Assim, eu tenho, nessa construção aqui, eu tenho famílias que já botaram mais de 150 mil nela, tenho outra que já botou 200, tenho algumas que botaram 50 mil. Gente, assim, que isso não foi... Isso é poupança guardada lá. Isso é coisa que eles estavam guardando para projetos, entenderam? Deus ajudou a gente a guardar isso para isso. Estão comprando casa em outros estados, estão não sei o quê. Então, um outro dia me levou para ver a casa dele, eu cheguei na casa dele, eu chorei. Outro dia, foi antes da pandemia, eu chorei, porque eu nunca imaginei que uma ovelha minha, imigrante, que chegou aqui, legal, que eu casei, que eu apresentei os filhos, fosse ser vizinho do campo de golfe do Donald Trump, a trilha de cavalo que o Donald Trump, todo mundo anda ali, passa no fundo do quintal da casa dele, uma casa de eu olhei para ele, cara, o que é isso? Comecei a chorar, falei, meu Deus, obrigado de ver que vale a pena. Agora, posso te dizer uma coisa? Esse, por exemplo, o dia que eu falei assim, cara, precisamos construir uma igreja lá no Uruguai. Tá aqui, pastor. Quando a gente foi comprar essa propriedade,
Ele foi o primeiro, chegou e doou $45 mil. Aí você vê Deus fazendo essas coisas na vida desse pessoal, você fala assim, como é que eles cresceram tanto? Todos esses, não os que estão chegando agora que está chegando gente mais estudada, gente de mais posse, gente mais... Todos esses peão que chegaram lá atrás que eu casei, todos eles eu tive chance de dar o fotógrafo do casamento, de ajudar na festa, de dar a lua de mel, de ajudar a trocar pneu do carro, porque eles não tinham nada. Só que são os caras mais generosos da nossa igreja, são os que mais crescem. Que coincidência isso, né? Os mais prósperos são os mais fiéis. Que é uma coincidência isso enorme. Os outros que passaram a vida brigando lá por merreca, continuam brigando. Não é tão merreca, construíram a casa deles, estão lá. Nível de bênção deles, não me leve a mão não estou falando da bênção, da salvação, da vida eterna, eu não vim falar de dinheiro aqui hoje não, mas tá? Essa foi de graça. Assim, gente, você quer crescer? Quantos querem crescer? Quantos querem expandir financeiramente? Abre a mão. Abre a mão para o seu pastor, abre a mão para a sua igreja, abre a mão para os irmãos que estão chegando do Brasil, abre a mão para o pobre, para o órfão, para a viúva e para o imigrante. Pastor, imigrante sou eu. Mas tem imigrante em pior situação do que você. Sabe aquele pau velho que você chegou aqui e andou nele? Que carro que você... Eu tinha um desse. Meu carro era ele fazia o trabalho do reino. Cada 2 dias eu botava 2,5 quartos de óleo no motor do carro. Só que eu já era crente, estava no seminário, o que eu fazia? Pegava o óleo, consagrava o óleo da unção, consagrava o Senhor, botava no motor e falava, para onde esse carro ele vai estar ungindo a cidade? Vamos estar... Pensa no carro pentecostal. Saía espalhando óleo. Aí, você melhorou um pouquinho. Aí o carro continua vazando óleo. Você descobriu com 500, 600 dólares, você conserta o carro. Troca lá, conserta. Doa para uma família que acabou de chegar. Você não sabe o que significa. Você não gostaria que quando você chegou aqui, alguém chegar para você e falar assim, vem cá, estou com um carro aqui, que eu estou trocando, mas não vou vender não, eu quero semear na sua vida. Você não... Quantos aqui gostaria que tivesse acontecido com você? Gente, não aconteceu comigo não. Mas eu tive o privilégio de fazer isso algumas vezes. Aqui, pastor, aconteceu com ela. Aconteceu com você aí, tá vendo? Olha aí. É isso, gente, isso você marcou a vida da pessoa. E você não tem ideia como Deus gosta dessas coisas. Deixa eu voltar aqui, vamos voltar. Paulo diz, vocês finalmente renovaram o seu interesse por mim. Ou seja, quando você tem interesse, você tem um dia. Pastor, conta comigo, hein? Sheila, conta comigo, hein? Tamo junto, hein? Tá botando dinheiro? Tá trazendo dízimo? Não tá junto não, pastor. O dia que estiver junto, você vai ver isso. Nossa, pastor, você não acha isso muito, assim... Não acho, é verdade. Quando a gente gosta de algo, a gente investe em algo. Aí Paulo diz, de fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Olha o que Paulo diz. Pois eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade. Só sabe o que é passar necessidade quem já passou necessidade. Paulo diz, eu sei, eu tenho experiência. Já estive lá. Been there, done that, bought the t-shirt. Estive lá, passei por isso e comprei a camiseta. Visitei a necessidade. Estive lá. Eu sei o que é, sabe? E ele diz assim, sei o que é ter fartura. Também já estive lá. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso não é triunfalista, é dizendo assim, eu posso inclusive passar fome, necessidade, humilhação, perseguição. Não tem problema, eu posso, porque Cristo me fortalece. Cristo me fortalece para me pisar na cabeça dos meus inimigos. E o inimigo normalmente aqui a gente já põe o patrão, alguém que provocou a gente. Não, nossa guerra não é contra carne e sangue, são inimigos espirituais. Deus te dá força sim para você vencer. Eventualmente, você não leu a Bíblia não? Não tem como você ser derrotado. No final você vai sair vitorioso daqui. Amém. Não tem como. Gente, tem gente que acha que quem morreu de enfermidade perdeu a batalha. Que vergonha. Saiu. Deixa eu te dizer uma coisa. Até quem morre por enfermidade fechou o olho aqui no momento seguinte. Qual é a promessa que está sobre a vida dele? Não existe. Claro que a gente ora por cura. Claro que Deus cura. Claro que a gente faz tudo isso. Mas não existe derrota.
Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus está trabalhando algo na sua vida, Ele não terminou com você. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, vai ter obstáculos, você vai perder martelo, coisas vão acontecer. Terceiro ponto. Valorize a autoridade e a presença profética. Aprenda a valorizar a autoridade e a presença profética. Eu pulei aqui, mas o versículo 3, quando no final do versículo 2 o profeta diz, tá bom, gostei da iniciativa de vocês, eu estou acrescentando aqui, o profeta diz, pode ir, vai lá. Eles falam assim, ô profeta, o que diz o versículo 3? Um dos discípulos perguntou, não gostarias de ir com a gente? Vem com a gente. Puxa, a gente queria você do lado. É porque a gente não está querendo só construir algo. A gente quer construir algo junto com você. A gente quer que você esteja lá com a gente. A gente quer ter relacionamento com você. A sua presença na minha vida é importante. É incrível. As ovelhas que eu apacento, algumas, o centro da igreja, né, o core da igreja, há mais de 25 anos, são muitas famílias. E eles, assim, pastor, olha, a gente está para fechar um contrato, ora por nós, assim, assim, assim. Pede a Deus para dar discernimento. Pastor, as coisas aqui em casa não estão muito bem, não. Meu marido está meio chato. Está naquela época do mês que ele fica de TPM. Porque parece que é só mulher que tem isso, né? Às vezes ele está naquela época do mês, ou do semestre, ou do ano que ele fica chato. Então assim, pastor, olha, pastor, a minha esposa não está bem. Você vê as pessoas proativamente dizendo, profeta, vem aqui em casa. Sim, ô pastor, meu pastor, vem aqui em casa orar por mim. Ou só ore por mim aí. Põe isso no seu coração. Lembra da gente nisso, porque é importante, a gente quer estar junto. Olha, não vou te chamar aqui em casa só o dia que estourar uma briga, pra você vir apagar fogo. Vou te chamar aqui em casa o dia que a gente fizer um bombom, chocolate, uma festa em família. Vem estar com a gente, porque a gente gosta de você. A gente não gosta só do que você pode dar pra gente. A gente quer caminhar. Gente, isso é lindo demais na igreja, quando isso começa a acontecer. Isso é maravilhoso. A aplicação prática disso é assim, se você leva o profeta, e ele foi junto, se você leva o homem de Deus, ele foi junto, se você honra a autoridade, ela vai estar do seu lado. Eles começaram a derrubar árvores, e quando aconteceu o problema, estava ali. Quantas vezes, assim, eu entrei em casas, se eu não tivesse um histórico de presença naquela família, tinha uma tragédia anunciada ali. Tinha uma separação, tinha um divórcio. Só que eu chego, converso, até eu sair da minha casa e chegar até lá, ou estar na minha casa esperando eles chegarem, já tem aquela tensão, gente, o pastor vai resolver isso. O negócio é tão grave, que eu tive que sentar com alguns discípulos meus e falar assim, escuta, eu não sou Deus, eu não posso resolver tudo. Teve um que a mãe da migração, a migração prendeu a mãe, ligou para mim e falou, pastor, só o senhor para resolver. Tá lá e vai ser deportado, tá voltando ao Brasil amanhã. Eu falei, o que eu posso fazer? Pastor, por favor, faz alguma coisa. Eu entrei dentro do carro, fui para o aeroporto, orando. Entrei ali onde a gente sai da migração ali. Entrei lá para dentro. Cara, você vai, expliquei. Eu falei, não, vem aqui, você não vai fazer isso não. Chama. Daqui a pouco eu estava sentado na salinha que a mãe estava conversando com a mãe. Nunca consegui isso depois, já tentei umas 3 vezes. Mas naquele dia ali, eu consegui. Porque a ovelha falou, pastor, não me deixe na mão não. O senhor, Deus vai te dar graça, precisa fazer alguma coisa. Minha mãe de idade não pode estar lá sem ter alguém para ir lá conversar com ela. Então assim, é incrível como Deus abre portas quando há a honra, a autoridade espiritual na sua vida. Sabe, quando você traz Deus, quando você traz o divino, quando você traz os homens de Deus, quando você honra isso, fala, vem comigo, caminha comigo. Quando acontecer do machado cair na água, aí, deixa eu te falar uma coisa, não fica achando que é só na vida dos outros que os outros vão viver problema. Ah, pastor, tá amarrado, na minha vida não vai ter problema não. Meu irmão, quantos gostam das promessas de Jesus? Ei, Jesus disse, nesse mundo tereis aflição. Aflições. Esse você não gosta não, né? Não, essa promessa aí eu não quero, mas vai cumprir na vida de todo mundo. Não, pastor, eu tenho aflição porque eu sou solteiro. Ah, casa. A gente vai conversar depois. A vida de casado é maravilhosa, mas tem aflição como a de solteiro tem. Ah, é porque a gente não tem filho. Ah, tem os filhos? Depois a gente conversa. Ah, porque os filhos estão adolescentes, depois que fica adulto, acabam as aflições. Aham. Meus amigos que já têm os filhos casados,
tem netos, fala assim, nunca acaba essa história. É o resto da vida. Uau! Então a gente tem que se preparar. Mas o dia ruim, quando chegar, a gente tem o profeta, a gente tem Deus, lógico, mas uma das formas de você trazer Deus para a sua vida é trazer os homens de Deus. Eu acho que já está na hora de eu acabar, mas eu tenho mais um ponto. Vocês querem que eu termine ou posso dar um ponto? Posso terminar? Ok, então tá bom. Nós precisamos entender que Deus trabalha assim. Ele valoriza, né? Ou ele, deixa eu pôr de outra maneira. Deus gosta de nos ver valorizando, não apenas o espiritual dele, mas valorizando as pessoas que ele coloca sobre a nossa vida. Se você entende algo sobre liderança, estudou alguma coisa sobre liderança, uma coisa que você aprende é isso aqui, ó. É muito importante. Quando você coloca alguém para liderar, quem está debaixo daquela pessoa, bajular você e não honrar quem você levantou, não serve. Essa pessoa não entende o que é liderança. Ela não te vê como líder. Quem te vê como líder, quem respeita você como líder, respeita quem você levanta. Sim? Vocês estão entendendo? Amém. Isso funciona no mundo corporativo, empresarial, funciona na igreja local. Mas eu dou um passo atrás. Deus levanta um pastor e você honra a Deus, mas você não honra o pastor. Não, porque o meu negócio é só eu e Deus. Eu não estou falando para você idolatrar, pastor. Estou falando para você entender que ele, como Efésios... Esse é o sinal? Efésios 4:11 coloca que ele deu um para pastor, outro para apóstolo, outro para evangelista, outro para profetas, outro para mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Deus é que deu. O seu pastor é um presente de Deus para a sua vida. Deus podia ter me dado um presente melhor. Pois é, mas sabe o quê? A coisa que eu falo para os pastores que reclamam da igreja. Eu costumo falar assim, cada pastor tem a igreja que merece. Mas eu gosto de falar para a igreja também, quando reclamo do pastor. Ô meu irmão, cada ovelha tem um pastor que merece. E vocês, pelo visto, merecem bem, porque o pastor e a pastora de vocês são abençoados. Para terminar o quarto ponto, espere milagres durante o período que você vai expandir. Eu vou te dizer uma coisa, toda vez que você decide crescer, Deus vai encontrar com você. Quando você decide crescer espiritualmente, você vai encontrar batalhas. Sim, tem as batalhas. Mas Deus vai encontrar ali com você. Amém. Você vai crescer. Amém. A sua decisão de crescimento ativa o mundo espiritual para trabalhar a seu favor. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. E eles te guardam. Te guardam. Deus tem algo que eu posso dar 10 exemplos bíblicos para vocês, mas tem gente que quer formatar a teologia inteirinha. Gente, a prática bíblica me ensina o seguinte: toda vez que alguém toma um passo, por mais absurdo que seja, na decisão de fazer algo para Deus, sem se importar o tamanho do problema, o que está ali adiante, os obstáculos, Deus encontra com ele e faz algo acontecer. A gente pode ver isso de Josué, de Davi, de Noé, a gente pode ver, você vai vendo nas escrituras, quando alguém decide crescer, construir, avançar, encarar um gigante, conquistar uma terra, Deus está junto. Deus está junto. O problema é que nós ficamos sentados e ao invés da gente querer dar os passos para a conquista, para a expansão, a gente espiritualiza e fala: Deus, faz por mim. Faz por mim. E sabe o que? Tem batalhas que é o Senhor que batalha por você, porque você sozinho não dá conta. Sozinho não pode. Mas tem coisas que você precisa fazer. A decisão de decidir crescer precisa de vir de você. O homem de Deus perguntou: aonde caiu? Versículo 6. Onde caiu o machado? Ele mostrou o local. Eu não sei se você entende o que aconteceu aqui. Eu nunca vi ferro flutuar. Um ferro, um machado, flutuou. Né? Você lembra que o Jordão não é o lago de Genezaré, mais conhecido como o Mar da Galileia, que é um lago de água doce. Não, o Jordão não é isso. O Jordão é um rio. Em alguns locais, com uma correnteza bem
forte, em outros nem tanto, mas com correnteza. Então o machado subiu e ficou ali parado, a correnteza passando, ficou parado. Eu fico imaginando as cenas, para mim o machado ficava nadando de costa ali esperando, na dele. E Deus olhou para o profeta e falou assim: legal, muito bom. Deus, o profeta olhou para o seu discípulo, Eliseu olhou para o profeta aprendiz e disse: legal, você se dispôs, você investiu, você veio para trabalhar, algo errado aconteceu, né? Nada disso ele falou, mas está implícito nisso. Entenda o que aconteceu ali. Você fez tudo isso. Só que todas as vezes que você agir assim, você pode esperar um sobrenatural de Deus acontecer. Vai agora, vai lá e pega isso, e põe de volta, e continua o trabalho. Você pode falar assim: ele tinha um martelo, tinha um machado, caiu na água, o profeta fez o machado ressuscitar, subir ali, flutuar. Legal! Continuou com o mesmo machado, grandes coisas. Saiu dali com uma experiência. Saiu dali sabendo que qualquer problema que viesse adiante, ele tinha algo para contar. É Davi dizendo para Golias: você é grande, mas você não é o primeiro bitelo que eu pego não, já tratei de um leão, já tratei de um urso, eu tenho experiência. Quem ousa fazer essas coisas, quem ousa seguir esses passos, vai colecionando experiência, vai crescendo em fé e vai fazer proezas nessa terra. Amém. Bora crescer? Bora expandir? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que tal em 2024? Estamos no meio de março, chegando ao meio de março, você abraçar esse espírito de expansão, com fé e determinação, que esse seja o ano do seu comprometimento com Deus. Aleluia. Olha só, se em alguma área Deus falou com você hoje, nós não somos tantos assim, e talvez você precisa de uma oração. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção. Eu vou fazer uma oração aqui breve, e em seguida, enquanto adoramos ao Senhor, talvez você precise de oração para o seu casamento, talvez você precise de oração para qualquer outra área da sua vida, financeira, você precisa se expandir em alguma área. Deus falou com você hoje, de alguma maneira. Você precisa ter o seu tempo com Deus e você precisa ser liberado. Você sabe assim: eu preciso de ajuda nessa área. Eu quero hoje fazer aqui um pacto com Deus para um tempo novo. Enquanto nós adoramos, se você precisa de oração, o altar está aberto. Em qualquer área eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um dos seus filhos e filhas aqui, Senhor. Obrigado pelo privilégio de falar para essa igreja tão linda que o Senhor está levantando aqui em Stanford. Obrigado, Senhor, pelos milagres que já aconteceram e que acontecerá nesse celeiro de milagres que o Senhor plantou aqui. Pai, hoje, ajude-nos a crescer, que a gente possa se livrar de todo embaraço, deixar isso para trás, para que a gente possa avançar para a plenitude daquilo que o Senhor nos chamou para ser quem o Senhor nos chamou para ser. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor, e se você precisa de oração, corra aqui na frente, mas venha rápido, eu quero orar por você. Não se frustra, não.